Você já teve a curiosidade de saber quantos peregrinos fazem o caminho de Santiago? Ou de saber se tem mais homens, se mais mulheres, qual a idade principal dos peregrinos que fazem essa rota de caminhada? Então é sobre esses números que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Henrique Aguiar, alguém que fez o caminho de Santiago e se apaixonou por essa rota de peregrinação. Uma das dúvidas que eu sempre tive antes de fazer o caminho de Santiago foi saber quais eram os números do caminho. Quantos peregrinos fazem essa caminhada? Se tem mais homens, se tem mais mulheres, se tem crianças, como o pessoal faz, se faz a pé, se faz de bike, se faz de cavalo. Então, eu sempre tive essa curiosidade. E depois que eu terminei o caminho, até para fazer o meu livro, eu compilei alguns números tirados da associação que tem lá em Santiago. Então, é um site que você consegue ter acesso aos últimos anos aí dos números do caminho. Porque é o seguinte, todo peregrino, quando ele chega em Santiago, ele passa na oficina do peregrino, entrega a sua credencial do peregrino e ali é feito um registro. Hoje em dia, a coisa está um pouco mais melhorada. Então, o que a gente faz? Tem um registro que você faz, você entra ali, mais ou menos na metade do caminho, eu fiz por ali, em Sahagún, naquela região. Você entra no site, se cadastra, coloca os seus dados, onde você saiu, a data que você saiu, e ele te gera tipo um código de barras, um número. E aí, quando você chega na oficina do peregrino, você apresenta aquele número e já sai ali a sua compostela, já pronta ali, e o seu número já vai para a estatística do Caminho de Santiago. Mas é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou mostrar alguns números que eu usei até para fazer o meu livro. São números bem interessantes, que às vezes quebram alguns mitos que a gente tem sobre o caminho. Então, é um conteúdo bem interessante e que eu espero que você goste. Já aproveita, deixa seu like, deixa aí um comentário e se inscreva no canal para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos de alto interesse para quem pretende fazer o Caminho de Santiago. Então, deixa eu compartilhar a tela. Então, está aqui os números do Caminho de Santiago. Então, é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, quais são as rotas mais procuradas? Essa era uma dúvida que eu sempre tive, porque quando a gente fala de Caminho de Santiago, você tem várias rotas, vários caminhos. É o que mostra a Vieira. Até no vídeo sobre a Vieira eu falei sobre isso. Todos os caminhos, vários caminhos levam a Santiago de Compostela. Só que qual que é o mais utilizado? E essa era uma dúvida que eu tinha. Eu, na minha cabeça, já estava para fazer o caminho francês. Por quê? Eu já estava na reserva, então eu teria tempo de fazer o caminho francês, e era o caminho que eu sempre imaginei. Mas o caminho francês não é a única rota para chegar em Santiago, tem várias. Então, tudo vai depender também da sua disponibilidade de tempo, por onde você quer ir. Se você quer ter um visual mais de praia, tem o caminho português pela costa. Se você quer o caminho que a gente vai colocar mais usual, vai pelo caminho francês. Então, esses são os números aí que a gente tem. Então, olha só, o caminho francês, em 2022, das 438 mil pessoas que fizeram o caminho de Santiago, praticamente 51% começaram no caminho francês. O caminho português é um caminho também é uma rota muito utilizada, muito conhecida, na faixa de 21%, né? Dos 438 mil, 3 mil começaram pelo caminho francês. Isso em 2022. 2023, o caminho sofreu aí um aumento, né, de 438 para 446, e 49,71% começou no caminho francês. 88 mil, ou seja, 20% pelo caminho português. Aí a gente vê aqui um aumento muito grande no caminho português da costa. Isso é fruto também até da própria internet, né, do próprio YouTube, que muita gente começou a fazer esse caminho, e se a gente procurar no próprio YouTube, muita gente fala bastante sobre esse caminho português da costa, que é um caminho mais bonito, é um caminho que você anda ali, tendo o oceano ali à sua esquerda. Então, é um caminho muito bonito, muito bacana. E caminho inglês, em torno aí de 5%, caminho primitivo, caminho do norte, é um caminho já bem menos povoado, a Via de la Plata e Muxia Finisterre. Muxia Finisterre é o quê? É você chegar em Santiago e você seguir mais ali em torno de 100 quilômetros até Finisterre. Você passa ali em Muxia e vai até Finisterre, que é o que os peregrinos originários faziam, que era eles tinham que chegar até Finisterre, ali você vê o mar, eles pegavam uma concha e traziam de volta, que era para provar para os seus senhores ali que eles realmente tinham feito a rota de peregrinação. Em 2024, a gente pode ver que o caminho teve um aumento interessante,
foi para quase 480 mil pessoas, e 47% pelo caminho francês. A gente vê aqui realmente o caminho que tá aumentando aqui a sua população, vamos falar assim, os seus peregrinos, é o caminho português da costa. Pode ver que é um caminho que está bem, ele foi aí de 6% para 7% em 2022, para 11%, quase 12% em 2023 e para quase 15% em 2024, ano passado. Então, a gente pode ver que é um caminho que está se popularizando bastante. O caminho inglês, ele fica ali na média de 5,5%. O caminho primitivo também na faixa ali de 4,8%, 4,9%, pode ver que ele não alterou muito. Então, a gente vê que, muitas vezes, o caminho português da costa, ele está, não vou, numa análise bem chula, ele está tirando os peregrinos aqui do caminho francês. Tá? Porque a gente vê que o caminho francês, ele tem, o quantitativo tem aumentado, mas o percentual tem diminuído um pouco. Ou seja, esses peregrinos novos que estão indo para o caminho de Santiago, muitos deles estão partindo ali para o português da costa. Então, esses aqui são os números. Então, a gente pode ver que teve um aumento, 438 mil em 22, 446 mil em 23 e 476 mil em 24. Por que eu não coloquei aqui 2021? 2021, se não me engano, foram 190 mil, 200 mil peregrinos que fizeram o caminho, porque a gente estava saindo da pandemia. Então, muita gente ainda estava com medo de como que ia ser os albergues, como que ia ficar a questão daquela distância, né, social das pessoas. Alguns albergues, a capacidade de, sei lá, 50 baixa para 25, 20. Então, muita gente foi com medo. Então, 2021 foi um ano... 2020, praticamente, teve gente no Caminho de Santiago, mas foi um efetivo muito pequeno. E 2021 também. Então, eu preferi trabalhar aí 22, 23, 24. Então, isso aí são as rotas mais procuradas. As cidades de início, onde é que o maior quantitativo de gente inicia a sua caminhada? Sarriá, né, ou Sarria, né, depende de como falo. Realmente é a rota mais procurada, é o início mais procurado. Por quê? Isso aqui tem um detalhe. Porque você precisa fazer o caminho a pé, você precisa pelo menos de 100 quilômetros para você ganhar a sua Compostela. E Sarriá está 115 quilômetros, 116 quilômetros de Santiago. Então, é a cidade que mais tem peregrinos assim que iniciam a sua caminhada. Tanto é que quando você vem, eu vinha lá de trás, lá de Saint Jean, e quando você chega em Sarriá, o perfil do peregrino ele muda. Já é um peregrino mais alegre, um peregrino mais, vamos colocar assim, saltitante, eles já conversam mais alto, e a galera que vem lá de trás já é mais introspectiva, a carcaça já está cansada, né? Então, isso é uma coisa que também é bom para a gente, né? Isso a gente conversou muito no grupo que eu estava ali, sobre isso. E você não se sentir, já que eu estou vindo lá de trás, eu sou bonzão, eu sou melhor do que o outro, não. É questão de a pessoa que começa a ensarriar, ela às vezes só tem 5, 6 dias. Então, é o tempo que ela tem para fazer o caminho. E que legal que ela foi fazer o caminho. Que bacana que ela foi fazer. Tá? Então, assim, realmente é um local que muita gente inicia. Porto, em Portugal, 31 mil pessoas também iniciam ali no torno de 5, 6, 7% ali iniciam no Porto, que é o caminho português. Em Saint-Jean, em torno de 7%, mais ou menos, média aí nos últimos 3 anos, iniciaram em torno de 28 a 32 mil pessoas iniciam em Saint-Jean. A gente pode ver porque é uma rota mais desgastante, né? Então, a pessoa realmente tem que ter uma disponibilidade de tempo e o físico também muito maior para começar em Saint-Jean. Por isso que o efetivo não é tão grande. Tui, que é o caminho português, é uma das rotas aí que o pessoal inicia o caminho português, aí a questão dos 100 quilômetros. Ferrol, que é o caminho inglês, olha, bastante gente inicia no caminho inglês, que esse é praticamente a rota inicial do caminho. Se a gente for ver, o efetivo que faz o caminho inglês é basicamente o pessoal que inicia aqui em Ferrol, que praticamente começa e termina o caminho português. O percentual é praticamente o mesmo. Valença do Minho, também no caminho português, é uma rota também, é outra cidade também muito utilizada para iniciar. Oviedo, no caminho primitivo. O Porto, que é o caminho português da costa. Que em Porto, você tem a separação. Então, em Porto, você pode ir pelo caminho português da costa ou pelo português do interior, né? Que agora me fica o próprio caminho português, né? Que a gente fala, que é o caminho do meio. Então, você tem essas duas rotas. Então, aqui ele separou essas duas situações. Vigo, tá? Já é uma cidade portuária logo depois aí de Braga, é uma cidade também
muito utilizada para fazer o caminho de Santiago. León também, logo depois ali das Mesetas, e o Cebreiro. O Cebreiro tem um lado que eu só fui entender quando eu cheguei lá, porque o Cebreiro ele é um aspecto muito espiritual. Então, muitos grupos começam no Cebreiro porque eles vão lá, fazem um tipo do luau, né? Ou uma celebração, aí vê a lua, vê o próprio pôr do sol, nascer do sol. Então, até no Brasil tem agências que fazem isso, para mostrar justamente esse lado mais espiritualizado, aquela galera que vai, se conecta ali, passa 2 dias no Cebreiro, depois segue para o caminho. Também é bem interessante, é uma rota que eu só fui ter esse entendimento quando eu cheguei lá no Cebreiro mesmo, para ver, né? Porque o Cebreiro é um vilarejozinho celta, que é muito bonito e tem muito esse lance energético, assim, então muita gente inicia aí no Cebreiro. O que a gente tem mais aqui? A nacionalidade, a massa é espanhol, então aí praticamente em torno de 45% nos últimos 3 anos. Em 2022, a maioria foram espanhóis, né? Porque até a questão ainda, o pessoal ainda estava com medo, mas o espanhol já sabia como é que estava ali o país deles. Então, muita gente de fora ainda teve um pouquinho de medo de fazer o caminho. Mas, em torno de 45% aí é espanhol, em torno de 6,5% americano, né? O pessoal dos Estados Unidos também é muito interessante, a gente encontra muito americano fazendo o caminho, californiano, pessoal da Flórida, é bem interessante, bem interessante. E o americano é um aspecto, sem querer ser pejorativo, mas assim, é só um entendimento que a gente tem. O americano, quando ele vê aqueles monumentos antigos, aqueles monumentos históricos, é bem interessante que eles simplesmente passam pelo monumento. Para eles, isso aí é um prédio destruído. Muitos deles não vão fazer o caminho por esse lado mais histórico, né? Ele vai fazer o caminho por outras questões. Mas é interessante, quando você vê um gringo passando pelo caminho ali, simplesmente passando pelas ruínas, entra na igreja, olha, tá, tira uma foto, tal, mas não tem aquela conexão espiritual, aquela conexão histórica no caminho de Santiago. Normalmente é o americano, né? Ele vai muito para fazer apenas uma caminhada. É bem interessante. Italiano tem bastante também, em torno de 6,5%. Alemão tem bastante. O alemão é uma figura interessante porque eles não... parece que eles não sentem o caminho. Então, ele bota a mochila no lombo e vai, e tá frio, tá quente, eles têm uma estrutura física que realmente é muito interessante, tanto o homem quanto as mulheres. Eles simplesmente enfrentam ali. Então, às vezes, a gente fica ali machucado, aí... Não, eles não. É uma carcaça interessante, eles simplesmente fazem o caminho. Portugal, em torno de 4,5% aí que fazem o caminho são portugueses, até porque eles têm a rota deles ali, né? O Reino Unido tem bastante gente, em torno de 2,5%. Aí tem irlandês, francês, né? E mexicano. Mexicano também tem bastante gente aqui. E os brasileiros? Como é que nós estamos no Caminho de Santiago? Em 2022, em torno de 5.500 brasileiros fizeram. Nós fomos o 10º país que mais participou dessa rota. Então, em torno de 1,25%. Em 2023, caímos para 13º, com 6.250 pessoas. Então, aumentou aqui mais ou menos 700 pessoas que fizeram o Caminho de Santiago, 700 peregrinos. Em 2024, e aí foi o ano que eu fiz, um número aqui sou eu, tá? Em torno de 7.100 brasileiros fizeram o Caminho de Santiago, caímos aí para 14ª nacionalidade que mais faz o Caminho de Santiago. Então, nós somos muito pouco, por isso que, às vezes, até os vídeos falando sobre o caminho não dão muita visualização. Então, a gente vê vídeos de portugueses, vídeos de próprios americanos, tem muito mais visualizações do que os nossos, porque é uma rota que ainda não é muito comum. Então, tanto é que eu estava no treinamento e eu comentei que eu tinha feito o Caminho de Santiago, e muita gente já tinha ouvido falar porque leu o livro O Diário do Mago ali do Paulo Coelho, mas ainda não tinha noção. E vem muita pergunta, muita indagação sobre o que é o caminho, sobre se é difícil, se é caro, se é isso. Então, a gente ainda não tem essa cultura ainda de conhecer a fundo ali o que é o Caminho de Santiago. Por isso que até foi a minha ideia de pegar esse canal e falar sobre o caminho, principalmente para a gente popularizar. Porque quanto mais gente for para o Caminho de Santiago, mais a gente é acolhido, mais
o brasileiro é identificado no caminho. Então, isso é muito interessante. A gente vê que os coreanos são muito identificados, o pessoal já sabe, os coreanos. Então, o coreano, eles tratam assim, tratam assado, o próprio espanhol, o próprio americano. Então, a gente ainda não tem. Mas o lado bom, o lado positivo é que nós somos muito bem acolhidos no Caminho de Santiago. Os hospitaleiros gostam muito dos brasileiros, porque a gente tem uma cultura de, por exemplo, você vai usar o banheiro de um bar, você realmente compra uma Coca-Cola, compra ali um bocadilho, compra uma tortilha. O brasileiro tem essa cultura de, por exemplo, entrar, vai utilizar a instalação ali da pessoa e vem aquela consciência, caramba, o banheiro limpinho e tal, o cara tem um custo, né? E você sempre comprar alguma coisa, você se doar um pouquinho para essas pessoas. Então, isso é interessante, uma cultura, e eles apreciam muito, isso é interessante. Você dá o bom dia, boa tarde. O brasileiro tem muito esse lance aí de cumprimentar as pessoas, até porque quem vai fazer o Caminho de Santiago já vai para essa vibe de desprendimento, de autoconhecimento. Então, é muito difícil você ver um brasileiro. A gente encontrou brasileiros que você dava bom dia, o cara virava a cara. Mas são exceções das exceções. Tá? O normal é quando você encontra o brasileiro, é aquele povo mais alegre, a galera tá brincando. Você vê um brasileiro, não sei o que, cumprimento. Então, esse é o normal do brasileiro no Caminho de Santiago. Mas quanto mais gente, mais brasileiros forem fazer a rota, mais esse estereótipo do brasileiro tranquilo, do brasileiro amável, do brasileiro acolhedor, vai ficar no Caminho de Santiago. Isso é muito interessante. E essa é a ideia desse canal, justamente, a gente realmente popularizar o Caminho de Santiago. Por isso a gente pede, se você está gostando aí do conteúdo, então aí curta, compartilhe, mande para aquele seu amigo que já falou com você sobre o Caminho de Santiago, que tem curiosidade sobre o Caminho de Santiago, para que a gente possa realmente divulgar aí o canal, fortalecer o canal e mais gente realmente conhecer o Caminho de Santiago. Porque até um outro aspecto, os próprios coreanos, eles têm muitas eles levam muito pelo lado turístico, então eles têm uma estrutura muito maior. Então, se você for buscar aqui no Brasil hoje, quantas empresas você tem para fazer a estrutura do Caminho de Santiago, você até tem. Mas você fazer um Caminho de Santiago solo, né? Ali com você fazendo as suas reservas, tal, ficando em albergues, você vai gastar em torno ali, sei lá, de 1.500 euros. Se você for fazer para uma agência hoje, você vai gastar aí, sei lá, 15, 20 mil euros. Então, o valor ainda é muito caro. Então, se isso aí for popularizado, tiverem mais empresas que possam fazer esse trabalho, com certeza esse valor vai cair e aquelas pessoas que têm medo de dormir em albergue, de não saber onde vai pernoitar, isso aí começa a popularizar. Então, esse valor também tende a cair. Esse é um ponto também que eu gosto de comentar para a gente popularizar o caminho, até para esses custos reduzirem um pouco mais. Mas aí, se você está gostando do conteúdo, deixa aí seu comentário e compartilhe com seus amigos. Então, qual o modo de deslocamento? Tá? A massa faz a pé. Em 2022, em torno de 94,5%, 2023, 93%, e 2024, 93% das pessoas fazem o caminho a pé. De bike, em torno de 5% fazem o caminho de bike. E é interessante que hoje em dia, até eu estava conversando com um colega que ele pretende fazer o caminho de bicicleta. E eu falei para ele, cara, hoje em dia, o que o pessoal está utilizando fazer? Usar a bicicleta elétrica. Isso é um aspecto muito interessante. Tem até o albergue do... Me fugiu o nome dele, mas depois eu vou colocar aqui embaixo. Ele faz esse aluguel de bicicleta. Então, tem aquela galera que faz a bike raiz, mountain bike e tal. Mas tem muita gente hoje, e vou falar que foi a maioria do que eu vi, o pessoal faz com a bicicleta elétrica. Então, quando você chega à noite no albergue, bota para carregar e de manhã o pessoal sai. Por que utilizar a bicicleta elétrica? Porque tem muita subida. Então, realmente, é muito desgastante você subir. Cara, é muita subida. Então, é muito desgastante ficar ali no pedal. Não sei quem realmente está preparado. Apesar que quem vai fazer o caminho de Santiago de bicicleta tem que estar preparado. Não dá para ir de orelha, não. Então, assim, mas na subida, você bota o elétrico ali, você tem um impulso a mais ali, né? Uma potência a mais para você vencer aquela subida. Então, isso é muito interessante. E muita gente realmente, eu vi que é uma coisa que está se popularizando, é fazer o caminho, mas com bicicleta elétrica. Aí tem o outro lado. Aqueles que forçam demais a bicicleta, acabam, no final do dia, acabando a bateria. E aí você vai ter o peso da bicicleta mais o peso da bateria para te impulsionar. Então,
vai sofrer um pouquinho. Mas geralmente a gente vê quando acaba ali, já é chegando próximo, aí o pessoal para no bar, dá uma carga rápida ali e prossegue na sua rota ali. Então, em torno de 5% aí faz de bicicleta. E tem os outros meios também, cavalo, cadeira de rodas, a vela, né, que é o caminho português da costa, e também o não informado, em torno de 2%. É esse pessoal que não informou o meio com que ele fez o caminho de Santiago. E a idade dos peregrinos, esse é outro ponto também que muita gente pergunta, né? Eu tenho 51 anos, então, eu falo, mas é uma idade também bem tranquila. Mas você vê que a massa que faz é aqui, ó, vou colocar entre 45 e 65 anos, né? Menor de 18 anos, aí em torno de 8%, é uma média dos últimos 3 anos. 18 a 45, em torno de 34, 35%. Então, mesmo assim, é uma população bastante, mas eu coloco aqui que esses 34% aqui, por exemplo, que fizeram em 2024, eu posso colocar aqui que pelo menos 80% dele está entre 35 e 45 anos, que é o que mais a gente vê no caminho. E entre 46 e 65 anos, pode ver, ó, 53% do que fizeram no passado estava entre 46 e 65 anos. Aqui é onde eu me incluo. Tá? Então, a gente vê que realmente quem faz o caminho de Santiago é uma galera mais velha, é uma galera mais que já está numa outra vibe aí da vida. E maior de 65 anos, olha aí, 11,4%. Uma média aí de 11% nos últimos anos. Então, muita gente acima de 65 anos. Isso é muito legal. E a gente encontra muita gente no caminho realmente com mais idade. A gente encontrou um casal, a gente encontrou mais a esposa, né? Que ela tinha, até no dia que a gente encontrou com ela, uma brasileira que mora nos Estados Unidos desde 73, 74, há muito tempo. Eu gravei porque foi o ano que eu nasci, 73. Então, a gente encontrou com ela no dia do aniversário dela. Então, a gente cantou os parabéns. Então, foi bem interessante. Ela tinha 83 anos, se não me engano. E o marido tinha 85, 86. O marido, aquele percurso, ele não estava porque ele tinha passado mal. Mas 80 e poucos anos e fazendo o caminho de Santiago e vibrando e rindo com a gente, conversando. Até ela se emocionou bastante, porque a gente cantou os parabéns para ela e um grupo, assim, nós estávamos de 8 brasileiros, então para ela foi bem emocionante esse lado, assim. Então, a gente pode ver aí que se você tem uma certa idade, tem mais de 60 anos, não vou conseguir fazer. Saiba que a maioria dos peregrinos tem mais de 60 anos. Então, bem interessante esse dado aqui, que é um dado que todo mundo me pergunta muito. E quem faz mais o caminho de Santiago, homens ou mulheres? Pode ver aqui que é praticamente meio a meio. Em 2022, praticamente 52% foram mulheres e 47% foram homens. Em 2023, 53% mulheres e 47% homens. Já em 2024, mudou um pouco. 48% foram as mulheres e 51% foram homens. Mas a gente pode ver que nos últimos anos aí, mulheres são mais comuns no caminho de Santiago. E é interessante aqui que muitas mulheres me perguntam isso. Mas de fazer um caminho sozinha. Pode fazer. O caminho ele é muito seguro, ele é muito... Não, todo mundo que a gente encontrou no caminho, que a gente conversava ali, mulheres que estavam fazendo sozinhas, nenhuma teve problema. Nenhum problema. Isso que é interessante. O caminho é um caminho muito... A gente fala de mais de autoconhecimento, cada um está preocupado com a sua própria vida. Então, não tem problema se você é mulher e quer fazer o caminho de Santiago sozinha. Eu tenho que fazer com um conhecido, tem que fazer... Não, pode fazer o seu caminho. Compre sua passagem, veja a cidade que você vai iniciar e pode ir, vai com fé que vai ser o caminho que você precisa fazer. E lá você vai encontrar outras mulheres, vai encontrar homens e vai encontrar um grupo que realmente vai ser a sua tribo ali para você fazer o caminho de Santiago. Por exemplo, no grupo que eu estava, a Mariana e a Mari foram fazer, a Mariana e a Miriam foram fazer o caminho sozinhas. Chegou lá e encontrou com a gente acabou fazendo o caminho a maior parte juntos ali. Então, não tem problema, você vai encontrar a sua turma. Encontramos 2 meninas do Canadá, em torno de 21 anos, e elas saíram do Canadá, elas não conheciam muito a história do caminho, mas tiveram vontade de vir fazer, compraram a passagem e foram fazer. E estavam sozinhas. Então, a gente até foi até a gente estava jantando, se não me engano, foi em São Martim. A gente até perguntou para ela, vem cá, mas em algum momento vocês sentiram falta de segurança, alguma coisa? E elas não.
o caminho o tempo todo muito seguro, ninguém mexe com ninguém, ninguém fica azarando, vamos falar assim, né? Ninguém. Então, é um caminho muito bom para você fazer. Mesmo se você for mulher, pode fazer sozinha. O caminho é muito seguro. Não fique com medo de fazer. Não é isso que vai te impedir de fazer o caminho. Então é isso, pessoal. Isso aí, basicamente, esses são os números aí do Caminho de Santiago. Então, se você gostou do conteúdo, você tirou algumas dúvidas que você tinha sobre o caminho, curta, compartilhe, deixe aí um comentário e se inscreva no canal para fortalecer, que é como eu falei, para a gente popularizar cada vez mais o Caminho de Santiago. E me siga aí nas redes sociais, né? Está aqui na descrição dos comentários, na descrição do vídeo, eu coloquei minhas redes sociais. E fortaleça lá também meu caminho, Sucesso Sem Limites, onde eu converso sobre motivação, sucesso e espiritualidade. Tá bom? Lá um conteúdo também muito interessante e muito bacana que eu estou desenvolvendo. Então, se você gostou aí, curta, compartilhe e fortaleça o canal. E deixe aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida. Henrique, fale sobre esse assunto aqui que eu ouvi no vídeo, eu vi no filme, alguma coisa assim. Coloque aqui nos comentários, com certeza eu faço um vídeo te explicando sobre isso. Tá? Um grande abraço a todos e bom caminho.